Olá, seja muito bem-vindo. Sempre é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, ainda vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, as Olimpíadas estão chegando. Para muitos atletas é o momento mais importante da carreira, de colocar à prova 4 anos de preparação. Por isso, tão importante quanto a parte física é a preparação mental, emocional, que vai fazer muita diferença no momento da pressão de uma prova ou então de uma partida. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Fabiano Abreu, ele que é neurocientista. Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. E, doutor, como eu disse aí na abertura, são 4 anos de treino, de preparação, às vezes para uma única prova ou uma partida decisiva. Esse preparo emocional é tão importante, ou às vezes até mais importante, do que o preparo físico, a técnica e a habilidade de desenvolver um esporte? Sim, porque o preparo emocional, a emoção, o sistema límbico, ele vai controlar toda aquela dinâmica, toda a técnica que você vai utilizar. Você pode ficar travado, o sistema límbico ele tem relação com o instinto, e o instinto trava. O instinto vai acionar hormônios e neurotransmissores que podem prejudicar o seu desempenho se você tiver a um nível muito estressado. E nós estamos vivendo um momento hoje em dia bem complexo por causa da rede social. Então, existe uma pressão maior, muito além daquela torcida que está na arquibancada, para que você faça bonito. E nós também estamos vivendo uma época em que existe um narcisismo patológico, não generalizando, derivado dessa rede social, em que a pessoa sente essa pressão maior e ela tem os sintomas da ansiedade, dessa locomotiva que nós vivemos atualmente. Legal. E, doutor, como deve ser feita essa preparação emocional de um atleta? Há algum trabalho específico? Quando a gente fala em emoção, a gente fala em controle emocional e a gente está falando sobre o córtex pré-frontal. A gente está falando sobre a região frontal do cérebro, a região mais prejudicada hoje em dia. Inclusive, a gente está vendo o número de casos de transtorno déficit de atenção e hiperatividade. O déficit de atenção, como consequência do que eu chamo de transtorno da rede social, uso excessivo de rede social, que inclusive atrapalhou muitos jogadores, né? A gente viu aí, por exemplo, o Neymar, muito na rede social, o Mbappé, muito na rede social, e isso, obviamente, também atrapalhou o desempenho deles. Então, é tentar tirar a rede social da vida da pessoa e tentar fazer uma neuroplasticidade na região frontal do cérebro, técnicas que você desenvolva a região frontal do cérebro, que é quem controla o sistema límbico e a emoção. Olha, doutor, você fez um alerta aí muito importante agora. É claro, a gente está falando de esporte, mas são casos que servem como lição de vida para todas as pessoas, independente da área. E essa questão da rede social aí é muito importante. Pode ser um gatilho muito negativo, independente da área de atuação profissional, doutor? Pode. A gente viu nas últimas Olimpíadas, por exemplo, aquela atleta americana com aquele problema que fez com que ela desistisse. E tem muito relação. Eu investiguei naquela época a rede social dela e a constância que ela publicava e como ela explorava essa rede social. E era nítido que ela estava ali constantemente querendo mostrar, se mostrar, querendo mostrar a sua vida. E, de certa forma, isso traz uma pressão, isso aumenta a ansiedade, uma necessidade de recompensa maior. E aí você fica mais preocupado, inclusive, com o seu próprio desempenho, deixa de se concentrar e se dedicar mais tempo para que tenha uma melhora no desempenho, e aí você também está prejudicando a região frontal do cérebro. Como eu falei, se você tem um déficit atencional, se você tem um problema atencional, um problema na tomada de decisão, que é justa a região que está sendo afetada por esse avanço tecnológico, então você vai ter uma maior dificuldade de controlar a emoção. Doutor, você lembrou muito bem agora o caso
que aconteceu na última Olimpíada, melhor dizendo, da ginasta norte-americana Simone Biles, que, aliás, virou uma referência. Isso porque ela chegou naquela Olimpíada como grande favorita, mas acabou desistindo de competir bem na final e alegou que não suportou a pressão, que estava tomando aquela decisão para o bem da saúde mental dela. E eu lembro também que, na ocasião, durante a Olimpíada, eu fiz uma entrevista e você falou muito sobre esse caso. E eu lembro muito bem de uma frase sua, que o máximo que poderia acontecer se ela competisse, isso foi marcante para mim, é ela perder. Mas ela não suportou essa possibilidade. Então, eu queria que você falasse mais desse caso e o que faz uma pessoa tomar esse tipo de decisão. O que joga contra? Aquilo que a gente aprende desde criança, o importante é competir, eu acho que não funciona muito bem quando você se dedica, treina cotidianamente para que você possa ser melhor. E é interessante isso, porque a gente vive uma época de igualdade, necessidade de igualdade, de inclusão, em que todos têm que ser igual, mas até que ponto todos têm que ser igual se no esporte é o melhor que vence, se na vida é o melhor que vence. Então, esse conceito de que todos somos iguais, todos temos que ser iguais, na verdade, ele não existe numa vida em que a gente vive num reino e numa cadeia em que o melhor sobrevive. E ela quer ser a melhor, ela treina para ser a melhor, ela tem a pressão que ela exerce sobre ela mesma, e não apenas isso, a pressão que você tem do treinador, do patrocinador, da torcida da arquibancada, a pressão que você tem da rede social. Então, hoje, a gente vive uma pressão muito maior do que antigamente. Voltando à ideia do futebol, por exemplo, da era Zico, você jogava por amor, você tinha amor pelo esporte. Você treinava, tinha lazer, você não tinha pressão das marcas como você tem hoje, não tinha pressão dos dirigentes como você tem hoje, e a pressão era apenas da torcida. Hoje em dia você tem torcida, dirigente, marca, rede social, ou seja, a gente está cercado por todos os lados de uma pressão tão grande que isso pode afetar também o emocional da pessoa. Olha, eu achei muito interessante e muito genial essa análise que você fez, porque vai contra o princípio dos próprios Jogos Olímpicos, que o importante é competir. Então, na prática, o importante não é competir, é ganhar, não é, doutor? É porque eles estão treinando para ganhar. Se eu for treinar para apenas competir, eu treino menos, eu vivo mais. Então, quando eu vou jogar aqui ping-pong com meus filhos, mesmo sendo meus filhos, eu ganho deles, eu vou ganhar deles. Se eles quiserem que eles pratiquem mais para ganhar de mim. Agora, se eu deixar com que eles ganhem, eles vão achar que vão ganhar de todo mundo em qualquer situação da vida e vão achar que as coisas são fáceis, porque vão sempre dar oportunidades para que eles possam vencer. E não, ele tem que buscar se superar para que ele possa ser o melhor. A competição ela vai existir, é impossível. Então, se você, por exemplo, é um cirurgião, se outro cirurgião for melhor que você, você não vai ser contratado. Ou se você faz mal ali o seu trabalho, você não vai ser contratado, nem quer arriscar a sua vida. Se você é um mecânico e você não é um bom mecânico, eu não vou consertar meu carro com você, eu vou consertar naquele que é o melhor mecânico. Então é óbvio que você tem que ser melhor naquilo que você faz. Correto. E outra lição importante que eu até tomei para mim naquela entrevista que a gente fez durante a Olimpíada de Tóquio é a importância também da derrota. A Simone Biles, ela não quis viver esse gosto amargo da derrota, mas uma derrota muitas vezes pode agregar, ela pode ser muito positiva para a vida de uma pessoa. Eu lembro que você enfatizou muito bem essa mensagem. É o que eu digo, se a região frontal, região da inteligência, inteligência G, principalmente, ela está afetada, você também tem a empatia afetada, você tem a humildade afetada. Então, por exemplo, uma pessoa que não está com essa região frontotemporal afetada, ela vai competir, ela perde, ela pode dizer, olha, eu perdi, eu sabia da chance de eu perder porque eu não estava bem psicologicamente, mas para mim o importante foi tentar superar isso, fazer a minha parte, mas eu não consegui. Eu sei a razão, eu sou segura de mim mesmo, sei a razão pela derrota. É porque eu não estou bem psicologicamente e que isso sirva de lição para as outras pessoas. Mas não, quando você tem um narcisismo exacerbado, você não vai aceitar. Você acha que é melhor, você endeusa-se a si mesmo, né? E você não aceita perder. Então você se coloca num patamar de poder
que é melhor não competir do que perder. Correto. E, doutor, entre os diferentes países e culturas que vão participar desses jogos, tem alguns que são mais frios e até blindados contra essas emoções, claro, na medida do possível, porque todos são seres humanos. E, por outro lado, aqueles que são mais emotivos e se deixam levar mais por esse calor do momento. Essa questão cultural existe ao lidar com as próprias emoções? Existe, é nítido. Eu, por exemplo, estou sempre em um país diferente. Eu estava semana retrasada, por exemplo, na Alemanha, e é muito nítido que os alemães são mais frios, eles são mais calculistas, eles raciocinam de forma mais consciente sobre as circunstâncias. O brasileiro, ele utiliza mais a emoção, então tem a cultura, tem o clima, tem a própria inteligência em si, tudo isso é levado em consideração. Então, por exemplo, você vai analisar a média de QI do japonês, a média de QI do sul-coreano, do alemão, e vai ver como é que é o comportamento dessas pessoas ali, não generalizando, obviamente, mas em uma maioria, e vai ver o comportamento de pessoas, por exemplo, em países onde o QI é mais baixo, você vai ver que em países onde o QI é mais baixo, existe mais emoção e o uso da emoção, né, do que nesses outros países. Então, tem a relação da região frontal sendo mais desenvolvida do que a região temporal, nesse circuito frontotemporal, de acordo com o QI do próprio país, como é colocado nas estatísticas. Outra questão também que você conhece bem e já falou naquela época da Olimpíada de Tóquio é a questão religiosa. O atleta cristão, ele também lida diferente com essa pressão por resultados e até com a derrota. A emoção dele está sujeita a uma força maior. Eu queria que você comparasse essa diferença e até uma eventual vantagem para esses atletas cristãos. Sim, porque eles depositam a culpa em alguém. No caso, Deus, em quem eles acreditam na religião. Então, se eu não venci, é porque ele não quis que eu vencesse. Se eu venci, é porque ele quis que eu vencesse. Então, ele não está depositando a culpa em si mesmo, está depositando a culpa no outro, em quem ele acredita ser, né, o maior de todos, quem gera vida, quem fez tudo isso que a gente vive hoje. Então, a crença, ela ajuda, sim, e, inclusive, no Brasil, ajuda a muitos atletas. Futebol, país do futebol, então a gente usa o futebol como o maior exemplo. Quantos jogadores craques que faziam o sinal da cruz após o gol ou dedicaram a Jesus, a Deus, a sua vitória. Então eles depositavam ali naquele ser, naquela pessoa ou naquele espectro, como você acredita dentro da sua religião, em um Deus, né, a responsabilidade sobre a falha ou o acerto. Ou seja, doutor, a fé faz diferença. Sim, a fé move montanhas, porque a fé vai fazer com que você traga dentro de si uma potência, uma intensidade maior pela sua crença. Então, se você realmente acredita ali em Deus, se você acredita que Ele move a sua vida, você vai utilizar essa crença como controle emocional e você vai tentar fazer a sua parte da melhor maneira. Tá certo, então, doutor. Muito agradável essa conversa. Eu agradeço demais a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Fabiano Abreu, que é neurocientista. Doutor, muito obrigado. Eu ficaria horas aqui conversando com você. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido agora a continuar ligado em nossa programação. Até mais.